Disso não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americana, eu não acredito no Obama, revolucionário, Guevara, conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade, vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantando pra poder contra-atacar. Leta, e uma pergunta agora. O fato de surgirem entidades como essa, de cooperativas, na sua opinião, é reflexo de um Estado ineficiente? Repete, por favor, Ana. Está A baixinho seu áudio? Eu acho que o microfone está longe. O fato de existirem essas entidades, como essas cooperativas, é reflexo de um Estado ineficiente, na sua opinião? Não, na verdade, não. Eu acho que isso reflete uma cultura de colaboração, né? Eu acho que as cooperativas elas entraram muito naturalmente na história da formação dos territórios, das cidades no Equador. Agora, o inverso da sua pergunta é verdade, né? Assim, acabar com as cooperativas é um sinal de pretensa eficiência do Estado. É isso que o Estado quer hoje, entendeu? Agora, elas existirem anteriormente, eu acho que não reflete uma condição de ineficiência, tipo, suprir aquilo que o Estado não provê. O Estado contava com isso. Isso está na cultura, inclusive, dos agentes técnicos, dos agentes do Estado, reconhecer a cooperativa, porque muito provavelmente já fez parte de uma, a família já fez parte de uma, o lugar que ele mora foi conformado a partir de uma ação de cooperativa. Agora, o inverso da sua pergunta, da sua afirmativa, ele pode ser verdade, Amanda, que hoje hoje a ação do Estado para, inclusive, desqualificar, né, a ação cooperativa, eu tive essa experiência também, foi interessante, gente, porque na Flaxo eu convivi com jovens, né, com quem eu viajava para esses trabalhos que eu falei lá do Contest de City, só meninada, felizmente eu estou sempre cercada de gente jovem que ainda não se acomodou, né? E eles ficavam muito surpresos com o tipo de coisa que eu tinha ido investigar. E também nas entrevistas que a gente fazia, principalmente aos agentes públicos, você percebe claramente uma resistência ao movimento cooperativo, sem saber bem por quê. É meio que você entrar na Urbel hoje e perguntar assim para um técnico qualquer, o que você acha da autogestão? Ah, não é bom, não. A gestão é problemática. Aí você começa a perguntar por quê, você chega à conclusão que não sabe por quê. Disparou um alarme aqui, gente, desculpa, do carro. Você chega na Urbel, né? Assim, há pouco tempo atrás, aquele grupo lá, que é um grupo muito bacana, lá da Urbel, que chama Habitar. Como é? Habitar a Cidade? Acho que é isso, né? Que chama. Habitar a Política. Habitar a Política, isso aí, Tiago. Inclusive, eu acho bem legal, porque tem ex-alunos nossos lá, então você vê que essa geração vai assumindo postos aí, e aí você até acha que pode ter uma mudança em alguma época aí, né? Mas eles me convidaram para falar de autogestão, e, assim, depois que eu fiz a apresentação, né, apresentei as experiências de Patinga, apresentei as experiências de Belo Horizonte e tal, eles ficaram assim, mas por que o povo na Urbel tem tanta resistência à autogestão? Né? Porque eles chegaram lá novos.
e jovens cheios de disposição, né, cheios de propósitos, de fazer da política, né, fazer do serviço público um serviço de fato público, né, em atendimento, e aí esbarra sempre nesse ranço, né, que foi o que eu percebi lá também em relação aos movimentos cooperativos. Então, assim, de onde vem essa resistência? Né? É um processo de desqualificação que é recorrente na nossa sociedade. Você não quer concorrente, você desqualifica, né, o outro, né, e vai estendendo essa lenda aí de que é problemático, não é bom, dá margem para corrupção, e sei lá, uma série de argumentos, e na hora que você tenta aprofundar com a pessoa, você percebe claramente que ela está reproduzindo falas e coisas que outros disseram, né? Mas para nós era muito evidente. Por que a autogestão na UBEL era tão mal vista? Porque dava trabalho para eles. Entregar para a iniciativa privada, né? Eu já trabalhei na prefeitura dos dois lados, né? Assim, eu trabalhei na Regional Centro-Sul, que a gente ia para as obras, por exemplo, na época que eu trabalhei lá na administração do Patrus Ananias, estava em curso, por exemplo, a recuperação lá da Barragem Santa Lúcia, aquele parque todo, ou a Praça Floriano Peixoto, ou a Praça, aquela da Santa Casa ali, como que chama? Praça Hugo Werneck, né? Então, eu era o representante da prefeitura, ia para as reuniões, e aí, com a iniciativa privada, o cara dizia assim, olha, aqui na planilha estava previsto esse quantitativo aqui para, sei lá, para corrimão. Acontece que deu mais. Aí a gente checava, né, todo técnico de um lado, técnico do outro, e dizia, de fato, tem 30% a mais que não foi incorporado. Então, registrava em ata e dizia, o quantitativo de foi ajustado de tanto para tanto por causa disso, daquilo, aquilo outro. Ou então, assim, esse item aqui está subdimensionado, o custo dele, e a gente fazia esses acordos nas reuniões semanais. Com a autogestão, gente, vocês não acreditam, né? A gente dizia assim, olha, os muros lá onde mora a CENIR, os muros de contenção que foram feitos pela empreiteira, pela construtora, não foram impermeabilizados, e eles são parede das casas. Tem que impermeabilizar. Né? Ao invés de simplesmente sentar e dizer, de fato, antes de voltar com a terra, tinha que ter impermeabilizado, tinha que ter feito saídas de água, etc. Ao invés disso, eles faziam a gente documentar, fotografar, argumentar, e colocar preço, e pedir, e ajoelhar, e depois de 3 meses com a obra parada em determinados pontos, porque não podia construir a casa ali que a gente sabia que ia dar problema depois, aí aprovava. Né? Então, eu falava com os meus negociadores do lado de lá, eu falava, gente, por que vocês não tratam a gente como vocês tratam a iniciativa privada? Ou como a gente trata a iniciativa privada? Porque eu já fiz esse papel, eu já fui técnico da prefeitura negociando com as construtoras, né? E ninguém ficava julgando o tempo todo que estava de má fé, que é como eles consideram a autogestão. Né, só age de má fé. No programa de crédito solidário, que a gente tinha que negociar com a Caixa Econômica Federal, tinha um dos fiscais que falava claramente em toda mesa de reunião que se ele pudesse, ele ia, o que ele pudesse criar de obstáculo, ele ia criar, porque ele achava que não era correto entregar o dinheiro público na mão de quem não sabe construir. Né? Então, essa condição, voltando aí na questão que a Amanda falou, assim, não tinha, digamos, uma resistência anterior ao trabalho das cooperativas. Pelo contrário, na minha percepção desse tempo, tinha uma naturalidade em relação a isso.
As pessoas, assim, na sua própria história pessoal, tinham contato com cooperativa, faziam parte, o pai fez parte, a mãe fez, ou ele próprio, enfim. Hoje é que existe uma resistência do Estado orquestrada, né, pelos concorrentes para que o movimento cooperativo não se expanda, né? Que ele, na verdade, que ele não sobreviva como vem sobrevivendo a Cooperativa Aliança Solidária há 20 anos, né? Ou mais. Llevan pa'l monte.